Essa é uma das maiores picaretagens do governo Lula e a gente precisa explicitar primeiro, porque a imprensa sempre faz propaganda para o governo, a grande imprensa em regra sempre atua como um braço de comunicação do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. E segundo, mesmo os opositores que são críticos ao governo não entenderam essa pegadinha que é o pacote contra o crime organizado que foi anunciado pelo governo Lula. A primeira coisa óbvia é o seguinte, bom, depois de 20 anos de governo, agora vai! Agora os petistas querem nos fazer acreditar que eles vão combater o crime organizado e vão acabar com o PCC e com o Comando Vermelho. Isso primeiro é patético, né? Engana muito o eleitor, porque infelizmente o nível de educação no Brasil é muito baixo, né? A alfabetização é muito deficiente, 50% de analfabetos funcionais ali de análise do ensino médio no PISA. Então muita gente cai nesse papinho, mas assim, pessoa minimamente esclarecida, né, pessoa que lê, né, uma página de notícia de jornal e é capaz de interpretar aquilo que leu, pode entender isso que eu tô falando e me ajudar a desmascarar. Então desde já eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo e espalhar o máximo possível para a gente enfrentar a máquina de desinformação da grande imprensa, do governo Lula e também suprir essa deficiência de boa parte de nossa dita oposição de não entender aquilo que está acontecendo. Bom, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo. Qual que é a chamada aqui do G1 da Globo? Governo lança planos de 11 bilhões para combater o crime organizado. Então o que você interpreta dessa chamada? Bom, o governo vai tirar 11 bilhões de reais do caixa do Tesouro e vai investir no enfrentamento ao crime organizado, certo? Errado. Primeiro que se fosse isso, já assim, seria nos fazer de otário, fazer acreditar que o governo, depois de 20 anos de PT, só agora vão ter um orçamento estruturado para enfrentar o crime organizado. Só agora vai ter um grande pacote para enfrentar o crime organizado. No ano de eleição eles vão exterminar o crime organizado. Tiveram 4 anos, pelo menos agora, sem contar os outros governos para fazer isso e não fizeram. Mas nem são 11 bilhões de reais. Olha só, o governo federal lança, né, o programa Brasil contra o Crime Organizado. A implementação, no entanto, depende da adesão dos governos estaduais. Os estados que aderirem às propostas terão acesso a recursos provenientes de fundos federais. Mas que historinha meia boca é essa? Então, o primeiro ponto. O governo federal, ele não está resolvendo o problema. O governo federal está falando para os estados resolverem o problema e fingindo que tem um grande programa federal com o mérito de enfrentar o crime organizado. Aí você pode me falar, mas Kim, pelo menos eles estão disponibilizando fundos, né, repassando o dinheiro do governo federal para os estados fazerem esse trabalho, certo? Errado. Como assim? Não entendi. Olha só, segundo informações obtidas pelo G1, o programa prevê cerca de 11 bilhões, sendo 1 bilhão do orçamento. 1 bilhão, só 1 bilhão dos 11 é do orçamento, sai do caixa do governo. Você fala, e os outros 10? Os outros 10 são empréstimo do BNDES para os estados. Um miserável é um miserável. Então não tem 11 bilhões sendo direcionado do orçamento para enfrentar o crime organizado. A gente tem 1 bilhão, gente, é merreca. O orçamento federal, o orçamento da União, o orçamento que é votado de mais de 3 trilhões de reais, se a gente tira o orçamento financeiro, 1 bilhão não é nada para enfrentamento de um problema tão grave, um dos maiores, se não o maior problema do Brasil, que é o domínio das facções criminosas. Aí os 10 bilhões para os estados é emprestar para os estados vão ter que pagar de volta para o governo. Então o Lula posa de bonitão, que está lançando 11 bi para enfrentar o crime organizado, vai colocar na televisão que está colocando 11 bi para enfrentar o crime organizado, mas está colocando 1 e ainda delegando a tarefa de enfrentar o crime para os estados e emprestando 10 bilhões. O governo vai pegar de volta esse dinheiro, com vários estados que já estão endividados, né? Vários estados que tiveram ao longo das décadas péssimas gestões, né? Que não fizeram reforma administrativa, não fizeram reforma da Previdência, que estão no limite de folha de pagamento da Lei de Responsabilidade Fiscal e que se endividaram, né? O caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul, o caso de Minas Gerais, vários estados aí que sofrem em pagar as contas do dia a dia por causa das dívidas que a incompetência dos seus próprios governantes contraiu, né? Sem falar de outros estados, que o problema não é nem dívida, o problema é que eles vivem 100% de dinheiro de outros estados
como é o caso, né, de vários estados do norte e do nordeste do país, que nem que eles se endividaram, né? A própria receita, o próprio caixa deles, em boa parte, é dinheiro da União arrecadado dos outros estados. Então, isso tudo é uma grande farsa, né? O governo agora diz que quer aumentar a resolução dos crimes, dos homicídios que são esclarecidos. No Brasil, só 36%, só para vocês terem uma ideia do faroeste que a gente vive, da lei do cão que a gente vive no Brasil. Nós não vivemos numa civilização no Brasil, nós vivemos na barbárie. Só 36% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Ou seja, se você matar uma pessoa, tem 64% de chance de você não ser descoberto pela polícia. 64. E esse número de impunidade fica ainda maior porque eu tô falando de no inquérito, esse dado é o seguinte, no inquérito, encontraram indícios de materialidade de autoria de que o crime aconteceu e que foi você que cometeu, aí solucionou o crime. Mas isso não significa que esse criminoso foi denunciado pelo Ministério Público. E se foi denunciado, não significa que foi condenado em primeira instância. E se foi condenado em primeira instância, não significa que essa condenação foi confirmada em segunda. Então, um número maior do que 64% dos homicidas do Brasil ficam impunes. E a gente ainda tem que escutar discursinho canalha de esquerda dizendo que tem encarceramento em massa. Se a maior parte dos homicidas não está preso, mas não cabe mais gente nos presídios. Faz mais presídio. Quando tá faltando leito de UTI, a gente joga o doente fora e fala, não, aí vão matar, gente. Os hospitais estão lotados, não manda pra UTI não, manda pro necrotério. Não existe isso. Tá faltando vaga em creche? Pô, infelizmente você vai ficar sem creche, essa mãe, esse pai, vão ter que ficar o dia todo criando a criança, né? E não vão ter tempo de trabalhar, de sustentar a própria família. Não tem vaga em creche. Gente, para de ter filhos, não tem vaga. Não, filho. Não tem vaga no presídio? Faz mais. Que é a nossa proposta, fazer o maior presídio das Américas para faccionados. Nós queremos colocar dezenas de milhares de faccionados dentro do presídio com as regras mais duras e com as piores condições de vida para esses criminosos. Os criminosos têm que viver uma vida espartana. Eles têm que ser obrigados a trabalhar, não ficar com um centavo do fruto do seu trabalho, indenizar a vítima, pagar os gastos do Estado, cama de concreto, né? Um banheirinho ali, uma privada de metal do lado da cama de concreto, acabou. Tem banho de sol, jogar uma pelada, saída temporária, visita íntima, não, nada disso. Muita gente que tá fora da cadeia aqui não tá transando, o que o preso tem que transar? Então assim, a gente tem esses números, né, de faroeste, e agora o governo que passou todo esse tempo obstruindo, votando contra, atrapalhando. Gente, é muita cara de pau, é muito descaramento. Eu já vi o governo Lula fazer muita canalice e mentir de maneira muito descarada. Mas eu nunca vi tamanho descaramento com o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo, receptação, estelionato. O PT votou contra. O PT foi contra pautar o meu projeto. Aí, quando eu aprovo, o Lula sanciona e espalha para a imprensa. O governo federal está endurecendo as penas. Gente, isso é muito descaramento. O governo foi contra, a orientação do governo foi contra e do PT foi contra. Do PSOL foi contra. Aí o governo Lula anuncia como uma grande vitória. Inclusive, eles trabalharam para diminuir a pena mínima de receptação. Nós queríamos aumentar ainda mais. O governo que não deixou, o governo que barrou, né? Fez pressão, disse para o presidente Hugo Mota, olha, o governo vai criar uma indisposição, um problema com você, presidente, se você colocar essa parte da pena mínima de receptação em pauta, a gente, né, vai criar problemas com você. E aí o presidente Hugo Mota falou, então realmente, Kim, não votamos o seu projeto se tiver essa pena mínima de receptação. Tivemos que abrir mão disso para aumentar a pena máxima de receptação, né, e aumentar a pena máxima de furto, criar qualificadoras de furto, criar causa de aumento ali no roubo, aumentar a pena mínima de roubo, né. Tivemos que abrir mão de um pequeno trecho, mas um trecho importante para aprovar o grosso do projeto que foi aprovado. Aí vem o Lula e faz propaganda e coloca... O governo Lula é tão cara de pau
que nas minhas lives jogando Dota na Twitch, ele coloca propaganda do meu projeto dizendo que o governo federal aumentou pena. Puta que pariu, meu. É um descaramento assim, desculpa, eu sou muito duro e incisivo e faço guerra com a faca nos dentes contra os meus inimigos. Mas eu nunca ia fazer uma canalice dessa. Pô, se eu fosse presidente da República, eu fosse derrotado pelo PT, pela esquerda, num projeto, mas o projeto fosse popular, mas eu jamais ia sancionar falando, primeiro que eu ia vetar. Se eu sou contra a minha convicção, eu vou vetar. Segundo, se derrubassem o veto, eu não ia sair falando, olha, o governo Kim aprovou essa proposta e, sei lá, patrocinar na live da Twitch do Lula, na live da Twitch do Boulos, dizendo que o projeto é meu. Isso, gente, isso é de uma cara de pau. Isso é de uma cara de pau imensa, assim. É realmente, assim, é um negócio bizarro. Então, gente, espalhem o máximo que vocês puderem. O pacote de enfrentamento ao crime organizado do governo Lula é uma farsa. Ele está emprestando, cobrando juro, inflação dos estados para que os estados enfrentem o crime organizado. Então ele não está dando dinheiro, ele não está por si próprio coordenando a maior parte das ações, ele está emprestando dinheiro para outros fazerem um trabalho para ele e quando os indicadores melhorarem, ele falaram, tá vendo? Foi o governo federal, quando na realidade foi trabalho dos estados.